Quando você vê servidores da Receita Federal aparecendo em destaque, em mídias, em reportes, em jornais, em links de internet sobre operações realizadas do órgão, possivelmente você está vendo um analista tributário. Sabe por quê? Porque na atividade de repressão, quase que 90% da galera que trabalha é analista tributário. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. O que faz um analista tributário na área de repressão. E preste atenção, eu recebo diversas mensagens lá no Instagram, na caixinha, perguntando sobre a repressão, o que faz a repressão, quero entrar na repressão. Então, este é o vídeo para que você possa sanar todas as suas dúvidas. Se você não me segue no Instagram, vai lá e segue, @JeffersonRosa, tá? Mais um motivo para que você fique nesse vídeo é que eu vou deixar inteiramente gratuito para você o nosso curso de como se preparar para o concurso da Receita Federal, ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. Sim, se você tem o interesse de poder se preparar, mas se preparar de verdade, não apenas ter vontade de ser. Não, decidi, tomei a decisão, estou perdido. Cara, esse curso vai te ajudar muito, porque ele vai te dar o direcionamento passo a passo do que você precisa fazer. Por quê? Porque a janela de oportunidade ela é curta. Nós temos apenas um ano aí pela frente para poder desbravar e ficar tranquilos esperando sair este concurso para que a gente possa fazer e garantir logo a vaga. Em relação às vagas de analista tributário, nós fizemos um vídeo recentemente falando que é muito mais vantagem você fazer o concurso de analista tributário do que o concurso de auditor fiscal. Principalmente se você é daquelas pessoas que tem o perfil de poucas horas de estudos no dia, porque você trabalha, porque você tem uma outra missão, porque você tem filho. Eu sou militar, eu tiro o serviço, foca em analista que você vai ser feliz. Nós temos expectativas de sair qualquer movimentação agora, em 2026, e que tenha logo no início de 27 um novo concurso. Tá? Então, você precisa estudar. E estudar com eficiência, porque senão você vai deixar esse tempo passar e não vai conquistar sua vaga. Então, tenha um método de estudos para poder te ajudar nesse sentido. Então, vamos seguir aqui em frente, tá? Conforme eu falei para você, quando você vê algum destaque de operação, possivelmente você está vendo a imagem de um servidor da Receita Federal e esse servidor é analista. Por quê? Grande parte dos analistas trabalham na área de repressão. E o que faz um analista na área de repressão? Vamos lá, tiquei aqui alguns pontos. O analista na área de repressão, ele é mais voltado para a operacional. Quando fala área operacional, é aquela área que parece mais com polícia. Você vai ver o servidor armado, você vai ver o servidor fazendo operação de avião, você vai ver o servidor fazendo operação de helicóptero, você vai ver o servidor fazendo operação de lancha. Você já tinha se imaginado ser da Receita Federal e ser piloto de lancha? Ser da parte da tripulação da lancha da Receita Federal? Sim, você tem possibilidade como analista tributário. Então, você pode ter todas essas atividades inerentes ao seu processo de trabalho, desde que você passe por um processo de seleção. São abertos internamente para cada uma dessas áreas. Quero ser piloto de helicóptero, tem um processo seletivo. Quero ser piloto de avião, tem um processo seletivo. Quero ser piloto de lancha, tem um processo seletivo. Não, Jefferson, eu não quero trabalhar nesta área, eu quero ter porte de arma. Esse é um ponto que muitos perguntam pra gente, Jefferson, é só o auditor que tem porte de arma? Não! Preste atenção, você que está aqui na nossa comunidade, tá? Tanto o auditor fiscal como o analista tributário possuem porte de arma institucional. Ô, besteira, esquece. Porte de arma funcional, que é atrelado à sua função, tá? E aí, esse porte de arma, ele pode ser um porte de arma institucional ou um porte de arma particular.
Jefferson, deu um nó na minha cabeça. Preste atenção. O porte de arma institucional é aquele que a Receita Federal vai te dar treinamento, vai te dar equipamento e vai te dar manutenção de habilidade. Então, por exemplo, eu entrei na Receita Federal, eu não comprei minha arma particular, eu quero ter a arma da Receita. Aí você vai ter que seguir todo o rito que a Receita Federal fez para este servidor. Beleza? Então sim, você pode ter porte de arma sim, na repressão é quase que é uma ferramenta de trabalho. Jefferson, eu quero trabalhar na repressão e não quero tocar em arma, eu posso? Pode. Exatamente por quê? Porque a atividade de repressão não é apenas aquela atividade de campo, a parte operacional. Você tem outras áreas dentro da repressão, como a área de logística, a área de pesquisa, a área de gestão de mercadorias. Então, assim, tem outras áreas que o colega nem aparece, né? Se você não quer aparecer e trabalhar, ajudar toda essa estrutura para ter as operações de repressão, você pode trabalhar e é bem tranquilo. E com esta resposta, eu já mato uma outra que geralmente as pessoas perguntam. E Jefferson, eu sou obrigado a ter arma? Não. Ninguém é obrigado a ter arma, é diferente da polícia. E eu acho até interessante porque a atividade de repressão da Receita Federal possibilita coisas que, se você fizer concurso para a polícia, você não vai conseguir. A restrição para a polícia é muito maior. E você consegue fazer algo muito parecido, porque a polícia tem a sua missão institucional e a Receita tem outra missão institucional, tá? Muito parecido e às vezes até mesmo concomitante, como o combate ao contrabando e descaminho, certo? Com menos requisitos. Por exemplo, você pode ser da repressão sem ter a necessidade de fazer PAF. Então tem colega que é da repressão que não sabe nadar? Sim, porque não há esse tipo de obrigação, diferente do que acontece na Polícia Federal. Para você ser agente da Polícia Federal, você precisa nadar, porque você vai fazer o teste lá de habilitação de entrada do TAF, em que há natação. Beleza? Você percebe que aqui é muita informação interessante? Então é bastante coisa, tá? Então, porte de arma, falei sobre helicóptero, lancha, avião. E aí, os colegas que atuam na área de repressão, eles possuem a disponibilidade de deslocamento. Então, se você tiver disponibilidade de deslocamento, você vai conhecer todo o território nacional, inclusive no exterior. Por quê? Porque as operações geralmente chamam pessoas de outras localidades. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, tem uma operação em Fortaleza. Então não tem equipe suficiente para a operação em Fortaleza. Então eles me convocam, eu vou para Fortaleza, trabalhar lá em Fortaleza durante um período. E aí neste deslocamento você ganha a diária para poder ficar alocado. Para você alugar hotel, Airbnb. E aí é bastante interessante que tem muitos colegas que têm a disponibilidade de poder se deslocar, porque aproveita para conhecer diversos lugares, não só no país, mas também no exterior, porque existem treinamentos no exterior. Muitos analistas vão fazer treinamento no exterior, vão dar palestra no exterior, porque eles são especialistas na área que eles detêm ali o conhecimento, tá? Então, se você é especializado, tem um conhecimento diferenciado, é analista tributário, possivelmente você vai para o exterior para dar palestra falando sobre a atividade aduaneira, né? Onde a repressão está alocada dentro da área aduaneira. Você que está vendo os nossos vídeos sabe que a Receita Federal é dividida e a área de repressão está dentro da área aduaneira, tá? E aí consegue dar estas palestras. Beleza? Falei sobre palestras, falei sobre operação, certo? E é interessante saber também, tá, que o cargo de analista, por esse fato, né, de ter maior deslocamento, acaba tendo impacto salarial. Por quê? Porque quem atua na repressão, quem tem porte de arma já consegue a periculosidade. Então já tem 10% de aumento no salário. Então o analista tributário que entrou novinho, fresquinho na repressão, ele vai ter o salário dele, os 14 mil, mas vai conseguir fazer ali
curso de arma, vai estar numa atividade vinculada a uma atividade que gera periculosidade, que é a repressão, tá? E vai chegar e vai ter um salário aumentado, tá? Salário aumentado, mais 1.400. Nesses deslocamentos que eu passei para você, há também a possibilidade das diárias. Sim, diárias. Tem muito colega que é papa diária, vai para todas as operações e aí, que é o interessante da diária, que não tem imposto de renda, né? Não incide imposto de renda. Tá? Então, quando você vai dar um curso no exterior, você recebe em dólar. Então, é uma atividade que gera um dinamismo para aqueles que gostam de atividade diversificada seguir, tá? Porque não tem rotina. Tá? E até interessante você que está até agora vendo esse vídeo, que eu quero trazer, recentemente saiu uma portaria para os analistas tributários para atuar numa área especializada da repressão. Vou clicar aqui, é só você ir lá no site dos analistas tributários, aqui ó, Sim de Receita, é o site dos analistas tributários, tá? É recente, agora dia de 27 ó, de dezembro de 25, foi publicado. Então, eu falo para você, ó, você que tem interesse em ser analista tributário, entra lá no site do sindicato, tem muita, mas muita informação interessante para que você possa já estar se ambientando no seu futuro local de trabalho. Isso ajuda demais na preparação, tá? Ajuda muito. Você já se colocar na situação. Então, nós temos aqui, ó, Receita lança edital para curso de operações especializadas, tá? Aí aqui a Corep, que é a Coordenação de Repressão, Boletim, são oferecidas 40 vagas para cada um dos dois cursos, totalizando 80 de operadores especializados. Lembrando, somente analista tributário pode fazer parte deste curso. Uma seleção é uma oportunidade para analistas tributários que desejam atuar na linha de frente do combate dos crimes tributários e aduaneiros de alta complexidade. Aí você vai descendo aqui, verificando o perfil, tá? Perfil do candidato: possuir porte de arma institucional, pistola. Por quê? Porque tem os colegas analistas que são habilitados em carabina. Sim, você vai ter a oportunidade também de fazer arma longa, tá? Obter autorização, não estar respondendo, assumir o compromisso, tal, etapas da seleção. Aí você vem aqui, ó, inscrição, entrevista, entregas de exame. Aí sim tem TAF. Aí sim tem TAF, tá? Barra fixa, fricções, não, natação, ó, natação utilitária, as inscrições e segue. Beleza? Então, isso é um grande avanço para os analistas tributários, porque ele tem um processo de trabalho exclusivo para eles dentro da Receita Federal. Então, o auditor, sou auditor fiscal, quero fazer parte do grupo de operações especializadas. Você não vai ser executor neste grupo. Por quê? Porque só há previsão para analista tributário. Beleza? Falei sobre isso, Jefferson. E se eu for para a fronteira e quiser trabalhar na repressão, o meu salário sobe? Sim, o seu salário vai subir. Por exemplo, tem muitos colegas que atuam na repressão que estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro e pedem para ir para a fronteira. Jefferson, é verdade? Sim, por quê? Porque aumenta a remuneração, a vida é muito mais tranquila, o custo de vida é muito mais baixo e é muito mais vantagem, segundo esses colegas que fazem esse movimento contrário de esterilização, né? Geralmente o pessoal está na fronteira e interioriza, e aí essa galera percebeu que não, cara, eu estou interno, eu quero ir para lá. Por quê? Porque existem diversas fronteiras com estruturas boas de trabalho e de vida. Por exemplo, eu tive a oportunidade de poder tomar posse para auditor fiscal na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Uma bela cidade. E tem colegas analistas tributários que preferem ficar lá. Por quê? Porque vai ter o seu salário, né? Que vai subindo conforme o tempo. Tem a periculosidade, que eu já falei para você, é 10%
que aumenta no seu salário, você tem o adicional de fronteira e tem o adicional noturno, e quando faz operações que saem da jurisdição da sua unidade, você ainda tem diária. Sim, grande parte das operações você vai precisar sair da jurisdição e você vai ganhando diária que não excede imposto de renda. E aí, se você olhou, verificou, botou no cálculo, né? Vamos fazer um cálculo bastante tosco. O colega acabou de entrar, 14 inicial, 10%, mais 1.400, então 15.400. Mais o adicional noturno, que dá mais 1.200, 15.400, vai dar 16.600. 16.600, adicional noturno, e aí vem o adicional de fronteira, que é 2.200, né? Então você já viu o quanto que ganha um analista tributário na fronteira, bastante, bem mais elevado que o restante do pessoal. E aí esse colega analista tributário, ele faz operações, ele sai, aí vamos dizer que ele sai a 4 vezes no mês, fora da sua jurisdição. Você já aumenta ali mais R$800, tá? 800 não, porque é meia diária, 300, 150, vai dar mais o que? R$600 que aumenta, tá? Então você vai percebendo que, cara, um analista tributário no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, com bônus de eficiência, já passou, com 3 anos, já passou dos 20 mil. Com certeza. Com 3 anos já passou por 20 mil, e aí você fica lá, daqui a pouco tu tá ganhando 25 mil. A maioria dos analistas tributários que trabalham na repressão, final de carreira ultrapassa 25 mil, tá? Então, dentro de um cenário atual de trabalho, em que eu já falei para vocês, já demonstrei o quanto que é muito mais tranquilo você investir, principalmente para você que tem menos tempo. Principalmente para você que tem menos tempo, cara, investe em analista tributário, cara, você consegue ter uma vida bastante tranquila. Por exemplo, estou morando em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade interessante porque ela é fronteira, tem uma baita estrutura, tá? Uma baita estrutura. E detalhe, as pessoas vão te visitar, então você não vai ficar longe do mundo. Por quê? Você vai ser o local de pouso, porque é um ponto turístico, né? Você tem as cataratas, você tem a possibilidade de você fazer a aduana lá, ir para o Paraguai, ir para a Argentina, tem parques temáticos em Foz do Iguaçu, então assim, é bastante interessante. Então você vai ter conectado todo o restante do Brasil querendo te visitar. Eu falo para você, diversos colegas saem de Rio, São Paulo, Recife e vão e pedem para ir para Foz do Iguaçu por causa dessa oportunidade, tá? Então já coloque aí nos comentários. Tá interessado, tá interessante aí saber todas essas informações sobre analista tributário? Existe alguma área que você gostaria de poder saber mais da atuação do analista tributário? E aí, o analista tributário vai trabalhar na repressão, ele vai trabalhar nas operações. Então, as operações de repressão ao combate aos crimes transfronteiriços e apoio aos crimes tributários. Por que apoio aos crimes tributários? Por quê? Os crimes tributários geralmente é um viés de trabalho dentro da administração tributária. Por exemplo, uma grande operação carbono oculto, né? Foi uma ação realizada pelo pessoal de tributos internos que trabalham com fraude e pediu o apoio da galera da repressão, porque a galera da repressão é um pessoal que tem um treinamento para deslocamento em velocidade um pouco mais elevada, que está habilitado a dirigir a viatura institucional, tem o porte de arma, tem uma visão operacional de busca de esconderijos para poder achar dinheiro que está escondido, para poder achar documento que está escondido, para poder extrair HD de computador. Então essa galera é mais especializada porque tem esses treinamentos. Então você, como analista tributário, você está operando ou está treinando. Óbvio, o pessoal de analista tributário na área de repressão que está no operacional.
Eu já falei para você nesse vídeo que existe o pessoal que trabalha também na repressão, que não está vinculado, não está diretamente na área operacional, que está na área de suporte e apoio. Por exemplo, para você ter uma operação de repressão, há necessidade de você fazer um estudo preliminar de pesquisa e seleção para poder saber se há viabilidade ou não de fazer operação. Análise de dados. Por isso que você estuda fluência em dados, tá? Análise de dados para poder verificar se é um alvo, qual é o modelo do alvo, qual é a estrutura do alvo, a visão integrada do alvo. Exatamente para quando for executar, que aí você vê, você fica vendo na televisão, você vê no repórter, você vê nos blogs a atuação do órgão. Mas antes teve um movimento preparatório que possivelmente tenha sido feito por um analista tributário que ninguém sabe nem quem é, exatamente porque o colega não aparece, tá? Ah, Jefferson, o colega que trabalha com cão de faro é na repressão? Sim. A atividade de repressão tem também esse viés do K9, que é o que? O colega habilitado ao cão de faro. É mais um processo de trabalho que o auditor não pode trabalhar, é só analista tributário. Então o analista tributário está vendo lá cão de faro, conduzindo cão de faro, quase que com certeza é um analista tributário. Se você tem interesse. Ah, Jefferson, e o colega que trabalha na bagagem do aeroporto, porto e ponto de fronteira? Aí é uma atividade de vigilância, tá? Por quê? Porque você está numa zona primária. Você que estuda para o concurso da Receita Federal, você vai entender que o território aduaneiro é dividido, né? Zona primária e zona secundária, tá? A atividade de repressão é uma atividade realizada em grande parte em zona secundária. Pode atuar na primária? Pode, mas grande parte é realizada na zona secundária, porque na zona primária já tem uma equipe de vigilância local que faz o serviço de monitoramento 24 horas. Quando você vem lá de Dubai, você estudando para concurso público, tá vindo lá de Dubai, beleza, tal, você passa na aduana, e aí você se depara com um colega lá na aduana, é um colega da vigilância, que é o processo de trabalho de controle de bagagem acompanhada. Caramba, é bastante coisa que o analista faz, sim, o analista faz bastante coisa. Eu tive a oportunidade de iniciar na Receita Federal trabalhando na parte de orientação tributária. Então eu comecei a trabalhar com compensação, restituição e ressarcimento. E aí participei de apoio, né, em uma operação de repressão, fui chamado. Cheguei na operação de repressão, como eu já tinha bastante bagagem do exército, né, a pessoa ficou, caramba, o maluco é desenrolado ali e tal, não quer trabalhar com a gente não. E aí foram saber do meu perfil, de todo o meu histórico, todo o meu currículo, ficaram loucos ali, tipo, não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí eu fui trabalhar na repressão como analista tributário. Grande parte das minhas atividades como analista tributário foram realizadas na área de repressão. Beleza? É uma ótima área, eu tenho oportunidade de, assim, eu tenho bastante propriedade para poder falar sobre isso. Trabalhei bastante tempo na repressão, consegui guardar uma grana boa na repressão, porque eu viajei muito no período, viajava muito, então, pô, a gente viajava, dividia quarto com um colega, porra, economizava na diária, ia guardando essa grana, investia essa grana, daqui a pouco eu viajava, fazia curso, e aí, pô, deu para juntar uma graninha legal, beleza? Mas você não é obrigado a trabalhar na área de repressão, você não é obrigado a trabalhar na área operacional, tem diversas outras áreas, e se você tiver interesse em poder saber em outras áreas, coloque aqui nos comentários, tá? Deixo novamente o convite para você chegar aqui na descrição do vídeo e acessar o nosso curso gratuito de como estudar para o concurso da Receita Federal. Será aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia, tá? A galera que é militar aí, ó, cai pra dentro, porque eu vivi isso, esse processo, sendo militar, servindo na Brigada de Infantaria Paraquedista, certo? Para quem é militar sabe, sargento de infantaria, segundo sargento sem cais. E aí você entende que dá sim, principalmente se você tiver uma orientação.
Se você for orientado, já souber o caminho, é só seguir, que você vai conseguir muito mais rápido, tá? É um cargo top e a gente vai se falando aqui nos próximos vídeos. Posso contar com a sua ajuda? Antes da gente poder terminar o vídeo, você que estuda para concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.